falando, gente. Então, assim, se eles dependiam daquele... Eu tenho certeza que se tivesse feito debates, audiências, né, com aquelas pessoas e perguntado para elas se elas queriam ir para ali, mesmo sendo uma casa boa, um apartamento com água, que muita gente, e aí eu dou um relato de uma prima minha que trabalhou lá no PSF de lá, tá? Na USF de lá. Muita gente, antes de ir para lá, não sabia nem o que era descarga. Eles não tinham descarga em casa. Eles achavam que a descarga, a bacia sanitária era um balde, tá? Um local que juntava água e eles pegavam a água de dentro para lavar a casa. Porque eles não conheciam a questão da bacia sanitária. Então, não houve esse envolvimento com as pessoas do local, tá certo? Mas o Estatuto da Cidade, ela dá esse instrumento como uma diretriz, como um fator que você precisa utilizar, que é as decisões participativas, os debates e as audiências, certo? As audiências públicas. Hoje, isso aí vem melhorando dia após dia, né, ano após ano, que inclusive eu participei há uns anos atrás num processo exatamente de o Minha Casa Minha Vida de inclusão, tá certo? Minha Casa Minha Vida social. E aí eles tiveram, quem era participante, que ia receber a casa, eles tinham que participar de reuniões periódicas para entender como é que funcionava a casa, o que é que eles poderiam fazer, onde é que eles iam ficar, onde é que eles iam ter escola para crianças deles, qual era o posto que eles iam ser atendidos. Então, tudo isso foi explicado em audiências, em debates, eles participavam da decisão, eles se sentiam dono daquele local, tá? E isso é importante, porque é muito complicado, como Emerson falou ali, você tem vizinho, você sabe onde é que você vai pegar seu ônibus, você sabe onde... Você tem um médico que você é atendido lá no posto, que já é seu amigo, a enfermeira, e de repente você tira tudo isso daquela pessoa e coloca ele em outro canto, sem nem dar uma explicação o porquê disso. Então, isso aí, tá? É uma ruptura muito dura. Então, se não houvesse essas decisões, esses debates, essas audiências, isso não aconteceria, entendeu? E esses debates é importante para esclarecer a população. Que aí eu lembro uma vez que uma amiga minha estava dizendo que naqueles orçamentos participativos que antigamente existia no Recife, tá? Aí... Esses orçamentos, essas reuniões de orçamento participativo era assim. A associação, junto com a representante da prefeitura, já tinham 3 ou 4 projetos selecionados para a área, certo? Aí vamos supor, o calçamento de uma rua, um saneamento básico e uma praça. Vamos pensar que seria esses 3. Aí chegava lá, fazia votação sem nem explicar para aquela população que foi ali. E aí dizia o que é que vocês queriam, o que é que vocês querem. Entre você, certo? Estou fazendo essa pergunta para vocês. Imagine vocês que moram numa rua que tem buraco, cheio de lama, e você toda vez mela seu pé, tá? Suja o pé para ir para seu trabalho. Aí tem lá um canto lá na tua rua, no fim da tua rua, que poderia ser um lugar de diversão, uma área de lazer que poderia ser bacana para tu e para teus filhos, mas
você suja seu pé para ir para a parada de ônibus. Qual que você escolheria se você não fosse esclarecido qual a melhor opção? Qual que vocês escolheriam? Isso é uma pergunta, viu, gente? Professora, pode explicar de novo? Eu não entendi. Tipo assim, ó, claro. eu não entendi quais seriam as opções. Eu tenho duas opções, tá? Tenho a opção de fazer uma área de lazer. Não, ou assim, eu vou botar mais difícil. De fazer um saneamento básico naquela rua para ligar à estrutura da Compesa lá. Ou então, calçar a tua rua, certo? Eu tenho essas duas opções. Aí tu, como população que não entende para que serve o saneamento básico, etc. E tipo assim, tu tem tua fossa negra dentro de casa, né? Que é apenas o buraco lá, né? Você cava um buraco e aí recebe os dejetos. Aí tu tem a tua fossa negra, que para tu tá resolvendo, e tu toda vez que chove, passa na rua e suja seu pé. Qual que vocês escolheriam? Entre fazer o saneamento básico ou calçar a rua? Basicamente, como uma pessoa que não tem conhecimento e também pelo fato da prefeitura não esclarecer o que é e o que eles estão tentando fazer para ajudar a população ou para ajudar a visão deles mesmos dentro da cidade, com certeza eu escolheria o calçamento da minha rua. Porque se eu não sei o que é saneamento básico, eu não sei como aquilo ia me ajudar, ia trazer o bem para a minha casa, eu escolheria não sujar meus pés de lama, né? Basicamente. Ô, Mônica, deveria ser. Uma coisa levava a outra. Primeiro, você deveria fazer o saneamento básico e depois calçar a rua. Mas dentro do orçamento participativo, ela dava a opção e as pessoas escolheriam, certo? Qual a opção? Rapidinho, deixa eu só terminar aqui. Qual a opção escolhia? Se era o saneamento básico ou se era o calçamento da rua. E não se explicava o porquê do saneamento básico deveria ser primeiro. Só dizia, ó, tem essas duas opções. Qual que vocês querem escolher? Aí a população professora, fazia assim, ó, rapidinho. Fazia assim, não, eu prefiro calçar a rua. Então, o saneamento básico não era feito o calçamento da rua e depois ia ter que ser quebrado para fazer o saneamento básico, tá? É a questão de que não se tem o esclarecimento. professora, Mas é uma escolha, Diga aí, calma, um de cada vez, calma. Sim, mas é também... Quem é que Pode tá... ir, professora. Eu tava... Quem hoje está fazendo a parte de saneamento básico do Grande Recife é a BRK Ambiental, né? Uhum. E aí eles estão fazendo um grande trabalho lá em Jaboatão e eu tive a oportunidade de fazer um trabalho junto com eles. E uma coisa que não ficava muito clara para mim é como é que a pessoa faz o saneamento e você acha que ele está fazendo saneamento, está fazendo também a parte de calhas pluviais, né? Uhum. Mas não é. Saneamento não tem nada a ver com calha pluvial. Então o cara vai lá e é isso que é o grande problema também da questão do saneamento. Ele vai, escava todas as ruas, passa uma tubulação que ela vai tratar só de dejetos, nem água de chuva vai conter nisso aí, né? Uhum. A sua conta de água vai dobrar de valor, porque ele vai cobrar agora o consumo e o tratamento. Isso. E aí a população fica olhando e falando, e que realmente isso me beneficia? A minha rua já não prestava, o cara foi, cavou, desgraçou de vez, botou uma tubulação, dobrou minha conta de água e que realmente me beneficiou isso, né? É complicado. Aí a BRK está por trás, né? Já sabendo disso, porque a população não entende quais os benefícios que vêm através disso, né? Que são benefícios, na verdade, a longo prazo.
Aí elas fazem um trabalho de conscientização de casa em casa para poder fazer isso. Porque tem muita gente que diz, eu não vou ligar minha rede não, e pronto. Não, exatamente assim. Na rua, A crítica do que se fazia antes no orçamento participativo, e eu não estou falando da BRK não, tá? Que esse é bem mais recente, mas eu digo isso no orçamento participativo há, sei lá, 10 anos atrás. Acontecia isso, certo? Isso não é história minha. Acontecia, é fato. Você não esclarece a população e a população não tem o entendimento, como Rosa falou. Eu não tenho entendimento. Eu vou passar na minha rua, tem buraco, eu prefiro tapar o buraco, né? É muito melhor para mim eu ver logo o resultado daquilo que a prefeitura estava fazendo. E aí, a prefeitura também, por falta de conscientização desse processo, acabava aceitando, né? Então, é uma coisa que não estava dando certo. Por isso, suspenderam o orçamento participativo, né? Me disseram que até é um dos motivos pelo qual suspenderam o orçamento participativo. Mas essas decisões, quando bem orientadas, né, faz com que a população, aí volta para aquela história que a gente começou lá na outra aula, em relação às cidades para pessoas. A pessoa passa a se tornar se apropriar do local, né? Porque aí você faz, eita, tá vendo isso aqui? Eu que pedi para o prefeito, junto com a população, para ser feita. Então, isso Coisa aí... que tem muito em favela, né, professora? Oi? Coisa que tem muito em comunidade, em favela. Essa parte aqui foi calçada na frente da minha casa, então isso não é rua, é a frente da minha casa que eu pedi para o prefeito calçar. Isso tem aqui na minha rua. E é muito horrível, horrível. A pessoa pensa que a parte da rua é dele. Coisa, sabe? E assim, é um pertencimento, não que isso aí seja, tipo assim, um pertencimento de propriedade privada, né? Você tem que... Mas é um esclarecimento. É você começar a cuidar daquele local que não é privado, é público, mas que você passa a cuidar porque você gostou daquela ideia, tá entendendo? Então, quando a coisa é bem feita, dentro das decisões, dentro dos debates e das audiências, o resultado sai bem melhor do que se não fizesse. Ô, certo? professora. Oi. Professora, olha só. Esse tipo de escolha, acho que não deveria nem ter sido feita, porque o nome já fala saneamento básico, é o básico da coisa, entendeu? Deveria, não é nem questão de entrar em assembleia, teve uma área urbanizada, ela tem que ter, por obrigação, que já é dentro do orçamento, o calçamento e o saneamento, entendeu? Não era para o cidadão ter que, no caso, entre aspas, nesse caso que a senhora está falando, escolher entre um ou outro. Você está entendendo? Mas assim, veja isso só. já é o básico da coisa. Não, com certeza deveria ser assim, o saneamento básico é um grande problema, não só no Brasil, no mundo, né? E aí a gente tem diversas, assim, as soluções você não consegue achar, certo? Porque principalmente assim, no Recife, por um exemplo, quando eu falo de saneamento básico feito por rua, por bairro e tal, por comunidade, como a BRK, que Eric estava comentando aqui. Ele tem um processo enorme, porque, na verdade, a gente é abaixo do nível do mar. Então, a gente tem que fazer estação elevatória, fazer bombeamento. É um processo, assim, muito caro. É muito oneroso. Eu sei disso porque eu já trabalhei nessa parte de saneamento e eu sei que isso é oneroso na nossa cidade, tá? Porque a gente tem que fazer... Professora. E tal, enfim, é muita coisa. E também, rapidinho, para fazer o saneamento individual por casas, aí eu entro no que Esté falou. Antigamente, a gente tinha uma casa centralizada num lote. Hoje em dia, a gente tem 4 casas no mesmo lote.
entendeu? E para fazer o saneamento para essas 4 casas dentro do lote individual, as normas, a gente tem diversas normas em relação ao saneamento básico, né? A tratamento de esgotamento sanitário individual, que não comporta, não consegue resolver dentro do terreno. E o que é que acaba acontecendo? Ou a pessoa manda direto para a água pluvial, passa ali na sua frente da sua casa uma área de água pluvial mesmo, tá? De tipo boca de lobo. Aqui Aí acontece isso na rua de casa. Pronto. Aí você vai lá, o meu amiguinho lá, tipo, o pessoal pega um cano e bota direto na água pluvial. O que é que acontece? Suja todos os rios. Ou então, a gente pega o que se faz muito aqui em Recife, assim, aqui no Nordeste, né? É a fossa negra, que é cavar, fazer uma cova, e aí faz o fechamento lateral e o fundo fica em areia, certo? Então, vai fazendo a decatação e aqueles dejetos vão infiltrando dentro da terra, dentro do solo, contaminando o solo. Então, o problema disso é quando pega no lençol freático, né? Exatamente. É o solo e o lençol freático, tá? Eric, Professora. 10 anos que tu queria falar isso. Nada. Primeiro não foi eu que falei acho que BRK não, mas outra coisa. Foi alguém, né? Então tá. Foi outro colega aí. Não, até complementando o que Jefferson falou, sobre a questão da escolha, que não era para ser uma escolha o saneamento básico ou outra coisa. Uma vez eu estava numa palestra em que falavam sobre isso, sobre uma cultura que tem no Brasil, acho que nem só no Brasil, em várias outras partes do mundo, de que a população ela valoriza muito, e aí já é por interesse de voto, entendeu, dos políticos. A população ela valoriza muito mais aquilo que salta aos olhos do que aquilo que está enterrado. Então, você vai investir num saneamento básico, numa infraestrutura toda, infraestrutura acho que não é o termo que usa, mas enfim, o que está abaixo da terra. A população ela esquece muito rápido. Ao contrário do que você investir numa obra que vai estar ali, um asfalto ou alguma outra coisa, que ela sempre vai ver, foi o político X que fez isso. Então, você vai valorizar mais o voto naquele político. Então, era o que eles falavam nessa palestra. Por isso que, às vezes, o poder público não valoriza tanto o saneamento básico e sim os calçamentos e a meta é calçar ruas, vamos dizer assim. Exato. Oi. É verdade, eu queria só complementar aí a fala do colega, que eu trabalho em uma construtora que faz exatamente isso, é saneamento básico, e assim, há uma resistência muito grande da população em relação a isso, né? Aí tem que ter todo aquele esclarecimento, conscientização, para depois que eles começarem a aceitar, mas aí em todo o processo da obra, eles estão resistindo, por conta das dificuldades com sujeiras, buraco em ruas e tudo mais, né? Bloqueio de ruas. E é justamente o que o colega falou, já que não é algo assim que está tão visível aos olhos deles, aí não tem essa valorização. Pois é, mas aí a gente precisa esclarecer, né? Eu acho que a nossa maior defesa é o nosso conhecimento, né? Então, no momento que você está esclarecendo, você está mostrando conhecimento para aquela pessoa, né? O tempo a curto prazo a gente não vai ter um resultado, mas a médio e longo prazo a gente tem um resultado bem bacana. Professora, mas politicamente isso não é viável. Como Então, ele falou, politicamente isso não é viável. Para eles não interessa. Só. Não vai ganhar voto se você fez uma galeria de esgoto, entendeu? Porque o pessoal não está vendo. Isso porque o Brasil, como o nosso colega falou, em várias outras partes do mundo, principalmente para países subdesenvolvidos, eles não têm uma política sobre isso. Porque o Brasil é uma potência da América do Sul, vamos dizer assim. Se ele pegasse modelos de países, tipo a Suíça também tem grande problema com alagamento de chuva, esse negócio. Só que o crescimento da urbanização lá não é desordenado,
entendeu? Você não pode construir uma casa sem sem o órgão da prefeitura liberar. Não há quem consiga fazer isso lá. Mas aí No Brasil, a gente até tem o CREA, né? A gente até tem o CREA. Mas o CREA, infelizmente, é só no papel, porque não funciona. Só que assim, parte de vários princípios. Essa parte de regularização fundiária tem vários conceitos aí. Eu tenho vários conceitos, inclusive, em relação a isso. Mas, assim, o que eu digo é, se você não conscientizar a população, ela vai continuar, como Rosa falou, tá? A gente vai dar uma boa infraestrutura a ela, você vai dar uma casa, você vai dar uma infraestrutura, mas ela não vai entender, certo? Então, ela vai continuar no mesmo lugar que ela está. É como se eu transformasse o lugar que ela fosse em favela, tá? Em invasões. Ela vai continuar, porque a cultura é essa. Então, se você não conscientizar, você não levar, além do serviço, além da melhoria, infraestrutura, você não vai mudar o pensamento dela. Porque você fez uma infraestrutura, você não mudou o pensamento dela, certo? Então, é importante que tenha isso. Aqui no Brasil, eu coloquei aqui que 11 anos a gente passou para sair o Estatuto da Cidade, tá certo? Passou-se 11 anos. E aí, de um hiato entre dois artigos na Constituição para começar a se pensar no Estatuto da Cidade. Essa situação que eu falei para vocês em relação ao orçamento participativo foi há 10 anos atrás. Hoje já está se fazendo diferente. Então, assim, a cada 10 em 10 anos, vamos dizer, a gente tem uma evolução nesse processo, certo? Nesse processo de conscientização da população. E isso a gente vai estar tirando resultados daqui a 10, 30, daqui a 20 anos. Mas isso faz parte do desenvolvimento, entendeu? Como eu falei também, né, professora? É uma coisa que leva tempo. Não acontece do dia para a noite. Possivelmente, quando começar a reorganizar a população, a gente talvez nem esteja vivo, porque leva tempo. As pessoas botam coisas que, na vista delas, podem ser mais importantes. Os políticos botam coisas que, na vista deles, pode ser mais importante, que para o governo é mais importante do que tentar reorganizar a população, diminuir o número de favelas, aumentar E aí eu digo a mais. estrutura para as pessoas. Essa questão aí, com a população mais consciente, ela está conseguindo cobrar mais. Ela não está esperando da própria política, do próprio governo. Ela não está mais uma população tão que aceita a história, ela está mais ativa, né? Então, a gente tem diversos aí, a gente mais para frente, eu queria ainda chegar nessa, eu não sei nem se a gente vai conseguir chegar, mas aí qualquer coisa a gente deixa para a próxima aula, tá certo? Bom, falta 3 minutos para terminar, deixa eu só terminar esse slide aqui, porque a gente volta para o próximo. Então, aqui, o acesso igualitário às melhorias urbanas é a questão, assim, de é público é ser público. Vai dormir? Oxi. Eu tenho aí a questão de... aí a gente tem a questão das Torres Gêmeas. Quando ela foi feita, ela tinha uma pracinha que eles fecharam, botaram uma gradezinha lá. Aí teve um abrigo, uma discussão, etc. e tal. Tiraram a grade e hoje em dia essa pracinha fica aberta. Quem quiser pode ir lá. Então, é um serviço público, é um equipamento público, então ele é igualitário. O acesso ao serviço é igualitário, tá certo? Aí, a segunda é redistribuição sobre a infraestrutura. Eu vou deixar esses dois para falar na volta. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar essa reunião e vamos voltar no mesmo link, na mesma senha, tá? Vou fechar aqui e a gente volta.